Olá, eu sou Matheus Marques, engenheiro químico formado pela UFRJ, e hoje nós vamos falar sobre o método da eficiência ENUT, que é um método também para a gente projetar trocadores de calor quando nós temos uma dificuldade grande em encontrar as 4 temperaturas necessárias para a gente optar pelo método mais tranquilo, que seria o método da média logarítmica. Lembrando que o método da média logarítmica é quando a gente conhece as 4 temperaturas dos fluidos que estão sendo usados naquele serviço térmico. Então eu preciso conhecer a temperatura de entrada e de saída do fluido quente e a temperatura de entrada e saída do fluido frio. Mas, Matheus, e se o meu problema só for dado as temperaturas de entrada dos fluidos? O que eu faço? Saio correndo? Não. Você vai usar o método do ENUT. Basicamente, como é o método do ENUT? Então, deixa eu botar aqui, método ENUT. Nas minhas aulas, eu sempre costumo fazer uma espécie de mapa mental com os alunos para eles entenderem e não ficarem perdidos. Porque esse método aqui, ele tem muita conta para fazer. E às vezes a galera fica super perdida, tá? Então, qual é a ideia central? A gente vai escrever aqui o seguinte. O A, C mínimo, é igual a NUT. Ok? E de NUT para epsilon. Então aqui a gente vou escrever aqui, ó, gráfico ou equação. A gente vai calcular o epsilon, que é igual a Q sobre Q máximo, onde Q máximo é igual ao C mínimo, delta T máximo, e o Q aqui pode ser calculado de duas formas. Igual a MCP delta T ou igual a HF, então MHF. Tá? Vamos com calma. Isso aqui é só um mapinha mental para você sempre ter uma ideia de como você vai lidar com esse tipo de problema, tá? O que a gente costuma sempre precisar nos trocadores de calor é ou a área de troca térmica necessária para aquele serviço térmico. Então, beleza, a área de troca térmica, eu estou olhando onde? Eu estou olhando aqui, ó, para esse canto, o extremo esquerdo do meu problema, beleza? Ou eu preciso conhecer as temperaturas de saída dos meus fluidos. E para onde que eu vou estar olhando? Para o ΔT, aqui, que é o extremo direito do meu problema, beleza? E aí, vamos lá. Então, não se assustem. Primeiro, a gente vai identificar agora quem é C mínimo, quem é C máximo, quem é ΔT máximo. Aparece um outro parâmetro daqui a pouco, que é um tal de CR também. Quem é o HF, todo mundo a gente vai entender. Vamos então dar o nome às pessoas, tá? Primeiro de tudo, galera, para um trocador de calor, a área de troca térmica ela é dada por πdl Nzão, Nzinho. Quem são esses caras, tá? Π é π, D é o diâmetro do tubo, L é o comprimento desse tubo, Nzinho, passes, são os passes de tubo, e Nzão, número total de tubos. Então, por exemplo, aqui, um trocador de calor desse jeito aqui, ó, vamos entender o que são os passes, tá? Um trocador de calor desse tipo aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Não ficou legal, peraí. Veja que ficou certinho, tá? O que é o número de passes, tá? O número de passes é o número de curvinhas que a gente tem quando a gente faz ali os tubos. Então, por exemplo, aqui, ó, se vocês for olhar, a gente tem um passe, 2 passes, 3 passes, ok? Então é sempre assim que você conta esse número de passes. Só para a gente ficar sempre com isso fixado na nossa mente, como que a gente calcula esse número de passes, tá? E o número de tubos é uma coisa que você costuma saber no seu problema. Enfim. Quem é, então, Q máximo, né? Q máximo ali, se você for olhar, é um tal de C mínimo vezes um ΔT máximo. Quem é, galera, o maior diferencial de temperatura que os dois fluidos podem experimentar? A gente sabe que o maior
diferencial de temperatura que os fluidos podem experimentar é a temperatura do quente de entrada menos a temperatura do frio de entrada, certo? Esse é o maior ΔT possível que eu posso experimentar ali. E como que eu calculo agora, Matheus? C mínimo, por consequência, deve ter alguém que é chamado de C máximo, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o M do quente, vai multiplicar pelo CP do quente. Vai pegar também o M do frio e multiplicar pelo CP do frio. Beleza? Esses caras vão ter um valor, certo? Como que a gente agora vai identificar C mínimo e C máximo? É literalmente isso, galera. A gente vai pegar esses dois caras, vai verificar os valores. Quem tiver o menor valor é o C mínimo. Quem tiver o maior valor é o C máximo. Show de bola? Então você tem que pegar a vazão máxima do fluido quente, multiplicar pelo CP do fluido quente, ver esse valor. Pegar a vazão máxima do fluido frio, multiplicar pelo CP do fluido frio, verificar o valor. Quem tiver o maior valor vai ser o C máximo. Quem tiver o menor valor vai ser o C mínimo. Show de bola? Então, outra coisa que a gente vai ter aqui, um tal de CR, tá? CR ele vai ser dado pela razão entre C mínimo e C máximo, ok? Esse cara vai ser super importante mais para frente quando a gente for calcular algumas coisinhas, tá? Então, de início, é isso que a gente precisa saber, quem é C máximo e C mínimo. E lá em cima, se vocês forem ver, apareceu também um outro cara diferente ali, que é um tal de HF. Quem é esse HF aqui? Esse HF aqui é o calor latente. Então ele está associado à troca de fase, tá? Então se eu tenho uma troca de fase, eu tenho um calor latente associado a essa troca de fase e a gente pode usar ele dentro da nossa conta para calcular, por exemplo, o serviço térmico que vai estar associado àquilo tudo ali. Beleza? Outra coisa importante, gente. Quando a gente tem uma troca de fase, o C máximo sempre vai estar associado ao fluido que está trocando calor, certo? E ele costuma ser sempre muito grande em relação ao C mínimo. Então a gente tem a tendência do CR ser zero quando a gente tem troca de fase. Então, o importante aqui é, quando a gente tem troca de fase, o CR tende a zero, tá? A gente pode dizer até que ele é igual a zero. E o C mínimo é associado ao fluido que não troca de fase, ok? Isso é importantíssimo para a gente. Mas aí, beleza. Vamos voltar lá para o nosso mapinha mental, né? O nosso fluxograma mental ali, para a gente saber como que a gente vai lidar com isso. Vamos supor que eu quero que você calcule para mim quem é a área de troca térmica do meu trocador. E aí eu dei para você o seguinte, eu te dei a temperatura, eu te dei, por exemplo, a vazão de condensação da água. Então, se eu estou falando de condensação da água, eu estou dizendo para você que é para você usar aquela segunda formulazinha ali, do Q igual a M ponto HF, porque eu estou falando de troca de fase. Então, falou em troca de fase, galera, já liga ali o alerta. Claro, partindo do princípio que você entra com vapor saturado e você sai com líquido saturado. Por que isso é importante? Porque se eu entro com vapor saturado e eu saio com líquido saturado, a temperatura do meu fluido ali não trocou, desse fluido que está trocando de fase. Uma vez que a gente sabe que, por uma propriedade, por uma substância pura, enquanto eu estou trocando de fase, eu tenho um platô de temperatura. Show de bola? Relacionado ao calor latente. Então, beleza, a gente vai lá e calcula aquele Q ali igual a M.HF. Onde HF é um calor latente e costuma ser tabelado. Você encontra isso em várias literaturas. Beleza, então. A gente vai lá e consegue calcular, então, o Q. Beleza? E, por consequência, eu também sei calcular o Q máximo. Por quê? Eu sei que o Q máximo vai ser igual ao C mínimo, que vai ser exatamente o outro fluido que não trocou de fase, e o ΔT máximo, que vai ser a diferença de temperatura entre o fluido quente de entrada e a temperatura do fluido frio de entrada, beleza? Calculei então ali o Q sobre Q máximo. Obtive um valor de epsilon, certo? E agora, como que eu vou transladar esse valor de epsilon para o valor de nut, certo? Nut é um nome, tá? Não é N vezes U vezes T, não. É um nome.
Então, como é que eu faço isso? Existem duas formas. Uma delas é através de equação. Então, por exemplo, se eu tiver um escoamento, então aqui, como obter epsilon ou nut? Beleza? Então, por exemplo, se eu tiver um contracorrente, eu tenho epsilon igual a 1 menos exponencial de menos nut 1 menos C 1 menos C. Esse C aqui, galera, é o CR, tá? CR exponencial de menos nut 1 menos CR. Mateus, preciso decorar isso? Claro que não. Isso tudo é tabelado, tá? E note que aqui eu escrevi uma equação epsilon em função de nut. Então aqui a gente tem uma equação que é epsilon função de nut, certo? Eu também tenho a equação de nut função de epsilon. Então, por exemplo, aqui, deixa eu capturar aqui, epsilon, nut em função de epsilon. Então agora, se eu quero calcular nut, eu posso encontrar também que, por um contracorrente, isso é 1 sobre CR menos 1, ln de epsilon menos 1 sobre epsilon CR menos 1. Beleza? Então aqui eu tenho nut função de epsilon. Beleza? Então, galera, essa é uma das formas que a gente tem para calcular epsilon ou nut. Show? Existe outra forma? Existe. Existe a forma gráfica, na qual a gente usa o gráfico e calcula o que a gente precisa. Então, por exemplo, como que costumam ser esses gráficos? Esses gráficos costumam ser, por exemplo, da seguinte forma. Vamos aqui desenhar um gráficozinho aqui. Ele costuma ser um gráfico de nut. Opa, descer aqui um pouquinho. Por epsilon, tá? E aqui costuma ter várias curvas. Várias mesmo, galera. Tá? Onde cada curva dessa aqui, ela é dada por um CR. Então aqui você vai ter um CR1, um CR2, um CR3, um CR4, um CR5. E aí, como é que você pode fazer essa conta? Por exemplo, isso aqui é um gráfico para um trocador de calor, casco e tubo, tá? Desse tipo aqui, ó, um trocador de calor, casco e tubo assim. Nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é um paralelo. Se vocês forem olhar bem, isso aqui é um paralelo porque nas extremidades a gente tem as entradas do mesmo lado. Tá? Como é que você vai fazer isso aqui? Você, uma vez que você calculou lá no nosso probleminha, a gente está vindo do lado direito para o lado esquerdo. Então, o parâmetro que a gente sabe é o epsilon. O que você vai fazer? Eu calculei o epsilon. Eu sei qual é o valor do meu CR, sabe? Então, eu venho até aqui, por exemplo, vamos supor que o epsilon deu aqui. Meu CR1 deu isso aqui. Eu venho aqui e encontro o valor de nut, certo? E lembrando que nut é igual a UA sobre C mínimo. Beleza? Então, o que eu obtenho? Através do gráfico eu consigo obter o valor de nut ou de epsilon, dependendo de qual dos dois lados eu estou vindo. Está aqui no nosso fluxograma lá no início do problema. Então eu consigo calcular nut e epsilon. E por consequência eu consigo calcular a área de troca térmica. E olha ali que legal. Novamente a gente está vendo aqui que a gente vai ter que usar os conhecimentos de convecção forçada interna e externa. Por quê? Porque eu tenho que calcular o coeficiente global de troca térmica. E o coeficiente global de troca térmica com certeza vai ser levado em consideração os coeficientes convectivos do lado interno do tubo e do lado externo, que é o lado do casco. Beleza? Então, galera, a gente sempre vai ter essas duas formas de calcular epsilon e nut. Ou pelo gráfico, ou pelo equacionamento. Então aqui a gente viu um problema que a gente veio da direita para a esquerda. Agora vamos fazer o contrário. Vamos supor que a gente queira calcular as duas temperaturas de saída dos fluidos, certo? Então o problema é que a gente sabe as duas temperaturas de entrada dos fluidos, sabemos quantos tubos temos,
o comprimento dos tubos, o número de passes, sabemos o coeficiente global, né, porque a gente sabe as velocidades do fluido, então a gente consegue calcular esses coeficientes, porque a gente tem um escoamento interno e externo, igual a gente viu na parte introdutória de convecção externa e interna, e a gente sabe calcular o C mínimo, porque o C mínimo está associado à vazão máxima do fluido e ao CP de um dos fluidos, beleza? Como a gente viu no início dessa aula também. Então, a partir do conhecimento de UA e C mínimo, a gente calcula NUT, beleza? Pelo gráfico ou pelo equacionamento, eu calculo epsilon, certo? Q máximo eu consigo calcular, porque Q máximo é igual a C mínimo vezes o ΔT máximo, que é exatamente o diferencial de temperatura que eu conheço e que foi dado no meu problema, que são as temperaturas de entrada dos dois fluidos. Show de bola? Depois que eu calculo o Q máximo, o que eu posso fazer? Pego o Q máximo, multiplico pelo epsilon e encontro Q. Com Q, eu consigo igualar ele a ser o MCP ΔT. Olha então, eu tenho então que o Q que eu obtive ali, ele tem que ser igual tanto para o fluido frio quanto para o fluido quente. Então, para o fluido frio, eu vou ter o quê? Q é igual a MCP, T do fluido frio de saída, menos T fluido frio de entrada. Beleza? Então, eu consigo calcular a temperatura do fluido frio de saída. Por contrapartida, eu tenho do fluido quente, que é o quê? M do quente, CP do quente, temperatura do quente de entrada, menos temperatura do quente de saída, e com isso eu consigo calcular quem são as minhas temperaturas de saída do meu problema, do problema que foi dado para eu resolver, do meu projeto de trocadores de calor. Então observe que o método ENUT ele é muito amplo, porque eu não preciso conhecer todas as temperaturas. Eu posso usar ela para descobrir várias coisas. Temperatura. Um dos parâmetros do trocador de calor, por exemplo, ao invés de eu querer calcular somente a área de troca térmica, eu quero, na verdade, saber, Matheus, qual o comprimento dos tubos que eu vou precisar usar. E aí, a partir da área de troca térmica, eu consigo obter esse valor, conhecendo, obviamente, o número de passes, o número total de tubos e o diâmetro do tubo que eu quero usar. Beleza? Então, é de extrema importância de saber quando que eu posso usar o método do ENUT e quando eu não posso usar esse método. Então, lembrando de novo, galera, o método do ENUT a gente utiliza quando a gente não consegue ter as 4 temperaturas definidas inicialmente no nosso problema. Caso contrário, eu posso usar o método da média logarítmica. Beleza? Então fica aqui o nosso muito obrigado pelo curso de transferência de calor que vocês assistiram. Espero que tenham gostado e espero que vocês tenham pegado gosto sobre essa disciplina, que tem muita utilidade na prática da vida real, na prática industrial, na prática acadêmica, e existem vários estudos que estão sendo abordados na área de transferência de calor. Transferência de calor é tão importante, gente, que ela é utilizada inclusive na parte de resfriamento de microchips do seu computador, por exemplo. Existe todo um estudo por trás qual o melhor formato, como que é a melhor configuração para que haja uma melhor troca térmica do teu computador com o ambiente, para que ele não tenha um superaquecimento. Então, a área de transferência de calor é uma área muito ampla, ok? Então, criem gosto sobre essa área, espero que tenham gostado muito e espero ver vocês nas próximas sessões nas outras disciplinas que provavelmente daqui a pouco vamos estar disponibilizando, ok?